Oh, aleluia. Romanos. Aleluia. Obrigado, gente. Romanos capítulo 8. Glória a Deus. Versículo 28. Romanos 8, 28. A Bíblia diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Próximo versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar? Feche a sua Bíblia. Aleluia. E essa noite Deus quer falar com você. Quantos vieram aqui com fome da palavra de Deus nessa noite? Deus tem mais para nós nessa noite. Esse texto, principalmente se tratando do versículo 28, por favor, Pedro. Nós lemos ele por muitas vezes. Muitos lugares que nós vamos, nós nos deparamos com esse texto. E sabemos que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve isso para a igreja de Romanos, ele está justamente trazendo um ensinamento de que as coisas vão acontecer na vida daqueles que creem, na vida daqueles que esperarem e na vida daqueles que serão filhos, porém filhos maduros. Deus espera que nós sejamos filhos maduros. Por que Deus espera isso? Porque Deus, Ele não vai confiar um Deus que é extremamente sério e trabalha tudo com propósito, coisas sérias e grandes, na mão de pequenos, em maturidade. Posso citar um simples exemplo aqui. Jamais você vai deixar uma criança brincar nesse pátio e entregar na mão dela algo muito valioso, como uma pérola, por exemplo. Porque nós sabemos que por mais que nós a amamos a criança, nós sabemos que ela não tem um senso de valor e ela jamais vai entender o grande valor que tem aquela pérola. Mas aqueles que são maduros entendem que aquilo é precioso. Então, quando nós começamos a entender aquilo que o apóstolo Paulo vai trazer nesse texto, nós começamos a entender justamente o que Deus ele quer para nós. Deus ele quer que nós vivamos as promessas dele. Deus ele quer que nós vivamos coisas grandes nele. Deus ele quer que nós saímos daqui cheios do Espírito Santo e amanhã podemos tocar a vida de pessoas e as coisas começam a acontecer na nossa vida. Mas para tudo isso, nós precisamos entender que nós temos que ser responsáveis com aquilo que Deus ele vai confiar nas nossas vidas. Quando ele começa a falar sobre esse texto, eu gosto do apóstolo Paulo, porque um capítulo anterior, ele começa a desmistificar tudo aquilo que era o apóstolo Paulo. Porque ele era um grande homem de Deus, e era, porém ele tinha suas falhas. Aí no capítulo 7, ele fala de um processo que ele enfrentou muita dificuldade, no tempo de imaturidade dele. Aí ele diz, olha, as coisas que eu queria fazer, essas coisas eu não faço, não consigo. O bem que eu queria fazer, aquilo que eu gostaria de fazer para Deus, de fazer diante das pessoas, eu me deparo com as dificuldades da minha carne, de viver as promessas e a vontade de Deus, e eu não vivo. Ele diz, olha, aquilo que Deus mandou eu fazer, que era para eu ser obediente, e simplesmente ser obediente, essas coisas eu não consigo. Aí ele olha para ele mesmo e diz, olha, miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Até que eu imagino que o apóstolo Paulo, no quarto dele de oração, Deus fala direto no coração dele e diz, Paulo, a sua carne é miserável, mas todas as vezes que você olhar para as tuas fragilidades,
para as tuas imperfeições, para aquilo que você não consegue se parecer com Jesus, olha para a cruz. Olha para aquele que muito me amou, ou muito te amou. Aí o apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou, mas graças a Deus por Jesus Cristo, aquele que me amou. Porque tudo aquilo que nós vamos fazer é a partir do que Ele fez por nós. Todas as coisas, nós precisamos entender isso, que tudo aquilo que eu posso me tornar, tudo aquilo que eu posso fazer, é a partir daquilo que Cristo Ele fez por mim. Porque se eu olhar para as minhas obras, para aquilo que eu posso alcançar, eu pouco tenho resultado. A nossa tendência sem Deus é justamente nos tornarmos cada vez mais egoístas. Mas quando nós olhamos para a cruz, quando nós entendemos o amor, o sacrifício e a graça de Deus sobre nós, nós conseguimos viver o sobrenatural de Deus sobre nós. E sempre quando nós, que nos convertemos, estamos caminhando para a maturidade, nós vamos nos deparar com os processos, com os momentos de erro. Sempre. Deus, eu tento como o apóstolo Paulo, eu não consigo. Eu sou frágil. Eu me torno limitado naquilo que eu quero fazer. Eu me torno, todas as vezes que parece que as coisas não estão acontecendo, e o Senhor prometeu, eu sempre dou um jeito de resolver as coisas. E eu vou lá, ao invés de eu esperar no Senhor, eu coloco a minha mão e faço do meu jeito. Ao invés de eu esperar as coisas acontecerem como o Senhor prometeu, eu não suporto as pressões, eu não suporto o fato de eu ter que esperar, e eu coloco a minha mão e faço as coisas do meu jeito. Já aconteceu isso com você? Se Deus falou, nós temos que entender que Ele é fiel para cumprir, ainda que demore. Acontece isso com Abraão. A Bíblia diz que Abraão recebe uma promessa de Deus, e como toda promessa, parece que as coisas não acontecem. Aí no seu tempo de imaturidade, quando ele não estava entendendo aquilo que Deus queria fazer, a Bíblia diz que a sua esposa Sara tem uma ideia, e ele deita com a concubina de Sara, de Sarai na época, e a Bíblia vai dizer que nasce um filho ali. Passam-se 13 anos, e Deus não fala com Abraão. 13 anos. Deus fica em silêncio com Abraão por 13 anos, porque Deus falou que o filho da promessa seria através de Sarai. E ao invés de ele esperar o tempo de Deus, para que as promessas de Deus se cumpram, ele vai lá e faz do jeito dele. De novo, mais uma vez o homem se depara com as suas imperfeições. Coloca para mim, Pedro, por favor, Gênesis capítulo 17, versículo 1. Depois que nasce o filho de Abraão, que não era o filho da promessa, Deus fica 13 anos sem falar com ele. Quando Deus retorna a falar, Deus diz assim: sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Depois de todo esse período, depois de todo esse processo, o nosso Deus, como o pastor falou agora, que é um Deus de misericórdia, um Deus de bondade, olha para Abraão e diz: olha, Abraão, você errou, você pecou, você negligenciou e não esperou, mas ainda assim, por causa da minha misericórdia, eu te dou aqui a misericórdia pela tua imaturidade. E a promessa de Deus continua na vida de Abraão, porque a intenção de Deus é nos levar para o lugar de maturidade. Eu só posso entender o meu chamado, eu só posso entender aquilo que Jesus quer fazer na minha vida e através da minha vida, quando eu começo a ter maturidade na fé, quando eu começo a ter passos constantes diante de Deus. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios diz assim: olha, quando eu era menino, eu falava como um menino e eu fazia as coisas de menino. Deus, ele espera atitudes diferentes nossa ao longo do percurso da fé. Por isso que muitas vezes algumas coisas não acontecem conosco, porque ao invés de nós entendermos a vontade de Deus, ao invés de nós buscarmos mais de Deus, às vezes nós paramos no meio do processo e ficamos simplesmente lamentando, lamentando, enquanto Deus está dizendo: levanta,
Sacode a poeira. As coisas ainda não acabaram, ei, não acabaram. Deus, mas foi o fim de algo. Deus está dizendo, olha, o fim de algo hoje é algo grandioso que eu vou começar amanhã. Porque quem diz que é fim, quem diz que as portas vão se fechar, é Deus. Ainda que nossa visão esteja limitada, ainda que pareça que as coisas não vão acontecer, ei, Deus é o Deus todo-poderoso. E Deus diz, anda na minha presença e ser perfeito. Eu não espero a perfeição de você para você andar comigo. Deus está dizendo, eu não espero perfeição de ninguém. Eu só espero que você ande na minha presença. Eu só espero que você confie na minha palavra. Eu só espero que quando as coisas estiverem ruins, você continue na minha presença, você continue com os joelhos dobrados, você continue cultuando a mim, você continue ofertando, você continue dizimando, porque as coisas ruins não determinam o lugar que nós estamos. É esse que é o lugar de maturidade que Deus quer nos levar, onde nós não somos movidos pelo vento, pelas circunstâncias da vida. Se as coisas estiverem ruins, nós iremos adorar a Deus com o nosso coração por dentro despedaçado, mas por fora, irmão, com o nosso coração despedaçado, mas crendo que se Ele falou, Ele é fiel para prometer. Com o nosso coração por dentro quebrado, mas entendendo que o nosso Deus é o Criador e é o Todo-Poderoso. Não tem a ver com aquilo que eu sou, que eu posso ou que eu faço. Tem a ver com aquilo que Ele é. E Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Jesus está nesse lugar. Aleluia. 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 Ah, irmão, o Espírito Santo manda dizer para alguém nessa noite: você entrou aqui com o coração quebrado. Você entrou aqui, pessoas entregaram palavras de Deus dizendo que você seria e você seria. E você está olhando para dentro de si, tudo que você vê é fracasso, é resultado de derrota. Mas Deus está dizendo para você essa noite, é pela palavra, irmão, é pela palavra. Eu sou o Deus que levanta, ainda que tu caia por 7 vezes, eu Deus, sou Deus que levanto e sou Deus que sustento. Aleluia. Deus sustenta. Deus é fiel com a sua palavra. E Deus quer que nós venhamos vencer as nossas imaturidades, porque por vezes nos portamos como criança. Porém existem algumas coisas que nós conseguimos aprender com as crianças. Existem coisas boas com a criança, a começar pelo seu coração, que nós devemos permanecer. Quando nós conhecemos a Cristo, nós devemos permanecer. Outro ponto que eu acredito que nós devemos manter é a inocência. É a inocência. Criança é inocente. A criança é maravilhoso isso, porque ela é inocente. Não sei nem outra palavra aqui para. A inocência está nela. A pureza. A criança vive como se não existisse um ontem na vida dela. Então ela botou o dedo na tomada ontem, ela não sai o dia inteiro no outro dia se acusando, triste, revoltada, porque na cabeça dela não há mais esperança. Não, ela é criança, ela vive o outro dia, ela esquece o que aconteceu ontem. Deus está falando para você nessa noite, você precisa aprender com a criança. Ô Vitor, mas lá atrás eu pequei, eis que tudo se fez novo. Através da obra de Cristo, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram. Está aqui, 2 Coríntios, não precisa colocar. 2 Coríntios, eis que tudo se fez novo. Se as coisas se fizeram novo, por que muitas vezes nós ficamos nos acusando? Por que muitas vezes nós damos credibilidade para pessoas que nos acusam acerca do nosso passado? Se nós entendemos que Cristo Ele mudou a nossa história, que nós não vamos mais agir como nós agíamos, por que muitas vezes nós, ao invés de aprender com uma criança, que é vivendo cada dia o seu dia, nós ficamos refletindo no nosso passado? Ah, mas você fazia,
Você era ex não sei o que. Ei, eu era. A partir de agora, eis que tudo se fez novo na minha vida, através da obra de Cristo, através do que Cristo fez em mim. Vitor, eles não darão credibilidade, eu sei. Para isso precisa-se do tempo. Mas quando nós permanecemos na presença de Deus, as pessoas vão olhar e vão dizer: uau, uau. Ei, para ele não tinha mais jeito, para ela não tinha mais jeito, mas agora eu vi que realmente as coisas se fizeram novas. Eu preciso conhecer esse Deus, eu preciso descobrir o que foi que aconteceu, porque realmente, como ele disse, as coisas se fizeram novas. As coisas se fizeram novas, porque esse é o poder da obra da cruz. É nesse evangelho que nós cremos. Não existe mais acusação a partir do momento que eu entendi o sacrifício de Jesus por mim e eu me apossei disso. Não existe mais acusação. Outra coisa que nós podemos aprender com a criança, que nós devemos manter, é o desejo de aprender, constante de aprender. Nós temos que ter fome. Nós temos que ter fome de aprender. Nós temos que ansiar por aprender da palavra de Deus. A criança, ela é curiosa, ela quer entender, ela quer saber, porque isso é algo bom, que nós, conforme formos amadurecendo na nossa fé, devemos preservar. Porque às vezes nós conhecemos um pouco mais da Bíblia e já ficamos um pouco mais enjoados, já não aprendemos mais com qualquer um. O irmão se converteu ontem, opa, então senta aí que agora é minha hora de falar. Nós precisamos aprender, escutar. Porque muitas vezes Deus vai falar através de pessoas que nós não imaginamos. Muitas vezes Deus vai falar através de jeito que nós não imaginamos. Deus é Deus. Nós não podemos limitá-lo por aquilo que nós somos ou achamos ser. Porém, em contrapartida, quando nós amadurecemos na fé, nós precisamos perder algumas coisas. Talvez você se identifique, não se sinta mal não, eu me identifico em alguns pontos. Deus falou muito comigo através dessa mensagem. Primeiro ponto, a ignorância. Justamente muitas vezes pelo fato de se ter o excesso da inocência, se ter ignorância. A criança, ela acha que tudo que ela consegue pegar, ela pode pôr na boca. A ignorância é por não conhecer, não por ser ignorante. Nós precisamos aprender a discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Discernir pelos pequenos pontos. Tá, é aquele filme, né? Em seus passos que Jesus faria, tá? Isso aqui, será que seria algo do feitio de Jesus? Será que isso aqui é algo que vai glorificar a Deus a partir do momento que eu fizer? Principalmente para nós jovens, né? Será que eu posso fazer isso aqui? Será que eu posso cantar isso aqui? Será que eu posso agir desse jeito? Será que se eu fizer assim, eu não vou estar glorificando a Deus de alguma maneira através das minhas atitudes? Se você gosta de fazer as coisas sem pensar, sem analisar e sem se avaliar, corre o risco de você ser como uma criança nesse ponto, se mover pela ignorância. O problema é que o diabo, principalmente tanto de nós jovens, o problema é que o diabo, ele não liga se você vai descer aos poucos, se você vai desviar aos poucos, ele não liga, ele só quer que você venha. Na tentação de Jesus, ele diz: ó Jesus, se tu és o Filho de Deus, pula, os anjos vão te pegar, vão te segurar, é só você dizer e eles vão te segurar. Para nós não, para nós na tentação ele diz: pula, você diz: não vou pular, estou na igreja, estou firme, estou crente. Tá bom, pula não, então desce só mais um degrauzinho, faz só mais um pouquinho. Tá bom, pula, não vou pular. Tá, mas só mais um degrauzinho. Tá bom, pula, não vou pular, mas só mais um degrauzinho. E quando nós vemos, nós estamos totalmente fora da presença de Deus, porque a intenção é tirar. E são nas pequenas coisas que muitas vezes nós saímos da presença de Deus. Nas pequenas coisas. Outro ponto, deixar de ser mimado. Quando nós amadurecemos na fé, nós precisamos deixar de ser mimado.
Alguém sabe o que é um crente mimado? Oxi, sabe? Crente mimado, nós precisamos amadurecer. Porque existe sim, gente, o tempo que nós precisamos de cuidado. E nós precisamos de cuidado constantemente. O tempo que nós precisamos ser amados. O tempo que nós precisamos ser abraçados. O tempo que nós precisamos de ajuda. Existe. E eu creio que nós precisamos de acompanhamento por toda a nossa vida. Eu creio nisso. Mas existe tempos que nós precisamos de mais, para que nós venhamos consertar pontos da nossa história. Por isso que nós procuramos um pastor, por isso que nós procuramos um líder, por isso que nós procuramos alguém para nos ajudar. Porém, eu preciso entender que com o tempo eu preciso amadurecer. Aquilo que uma vez eu recebia, eu preciso compartilhar com o próximo. Eu preciso aprender a amar pessoas. Eu preciso aprender a cuidar de pessoas também. Porque se Cristo fez em mim, Ele pode fazer através de mim. Então às vezes passa o tempo e a gente fica ali naquele mesmo lugar. Deus está dizendo: olha, eu quero fazer através de você. Olha, eu quero agir na empresa através de você. Eu quero romper as coisas na sua casa através de você. E você está preso ainda muitas vezes no ponto de maturidade, esperando um simples cuidado, esperando muitas vezes uma mensagem. Deus está dizendo para você: ei, queridão, manda mensagem. Vitor, eu queria uma mensagem. Manda mensagem. Tem pessoas que estão esperando, irmão. Tem pessoas que estão esperando um Jesus te ama de você. Existe uma frase que eu gosto muito, é: não desista. Alguém está se inspirando, alguém está vendo você. E é verdade, alguém está vendo aquilo que Deus está fazendo através de você. Você é inspiração em algum ponto para alguém. E você é boca de Deus para a vida dessa pessoa. Mas às vezes a gente quer continuar sendo simplesmente cuidado como uma criança. E como uma criança a gente acumula anos e anos de fé, mas nós não amadurecemos para a vontade de Deus. Outra coisa que nós devemos deixar de ser, eu quero ler até um texto, Salmo 131, por favor, versículo 2. Quem escreve esse salmo é o salmista Davi. 131, versículo 2, ele diz: olha, certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. A versão que eu tenho aqui diz: de certo fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Nós precisamos desmamar de alguns processos das nossas vidas. Eu preciso de um pastor, eu preciso de cuidado, mas eu preciso crescer na minha vida de oração, crescer na minha vida de comunhão com Deus, para que eu possa também refletir a glória de Deus para a vida de outras pessoas. Porque é consequência, se eu não estou cuidando de alguém, é uma questão de tempo para eu entender que as coisas não estão legal na minha vida. Nós precisamos cuidar de pessoas. Deus nos chamou para isso. Nós precisamos, Vitor, eu não sei falar direito, eu não sei, então diz que Jesus ama e dá um abraço. Ora pela pessoa. É isso. A partir do momento que nós amamos, que nós oramos de verdade, Deus ele vai começar a fazer através da vida da pessoa. Eu não sei falar direito, olha aqui, eu sei que Jesus te ama, eu estou orando pela tua vida, eu só sei falar disso, mas eu tenho certeza que eu posso levar para a igreja, o pastor vai saber falar o resto. Porque Ele quer fazer através de nós. Outra coisa, deixar a instabilidade. Nós precisamos ser estáveis. Quando nós vamos deixar o nosso tempo de imaturidade, nós começamos a ser estáveis. Como que é isso, Vitor? Eu falei um pouco aqui no começo. A instabilidade, eu vou me mover pelas circunstâncias e não por aquilo que eu sou. Quando eu começo a entender quem eu sou, eu começo a ficar estável, porque eu entendo que Deus está comigo no barco. Eu entendo que as coisas podem acontecer, estão acontecendo comigo. A prova disso é os discípulos no barco. Jesus está dormindo na proa, a Bíblia diz, e eles ficam desesperados, porque começa a acontecer uma tempestade. Eles ficam desesperados. Agora, conhecendo Jesus, sabendo que Jesus era Deus, irmão, tudo bem que ele estava cansado humanamente falando, mas vocês acham mesmo que ele iria deixar um caos acontecer naquele lugar?
A Bíblia diz que eles vão lá correndo, acordam Jesus. Jesus vem e diz: vento, mar, acalma-te. Eles olham para o outro e dizem: gente, quem é esse que até o vento e o mar ele acalma? Quem é esse que tem o poder que ele tem? Porque eu preciso entender que mesmo quando as coisas não estão legal na minha vida, eu não vou olhar para fora como as coisas estão acontecendo, eu vou olhar para dentro. Se Deus está comigo, eu vou passar por esse caos. Se Deus está comigo, as coisas não estão bem, eu não estou tão feliz como eu gostaria, eu não estou tão bem financeiramente como eu gostaria, a minha empresa não está como eu gostaria, o meu ciclo de relacionamento não está como eu gostaria, mas eu olho para dentro de mim e o meu Deus está comigo. Eu olho para dentro de mim, as promessas e a palavra de Deus está comigo. Eu olho para dentro de mim, o meu Deus que disse que me amou e que voltaria para me buscar, ainda vai vir. Eu não me movo mais pelas instabilidades e circunstâncias dessa vida. Eu começo a me mover pela palavra de Deus. É pela palavra, porque se Deus diz faz, nós devemos fazer. Às vezes nós nos movemos pelas experiências. É o Pedro, pescou a noite inteira, ele era pescador. Aí Jesus vem e diz: pss, 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 ei, filha, do outro lado. Oh Jesus, eu tenho anos de experiência. Jesus, eu já quebrei muita cara. Senhor, olha o conselho que o pastor deu, Senhor. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu tenho experiência, eu sei como é que faz, eu sei como é que as coisas acontecem. Mas Deus liberou a palavra. Se Deus liberou a palavra, irmão, fecha os olhos e pode fazer cegamente, porque aquele que falou é o que faz. O que falou é o que faz. Se Ele falou, Ele faz. Aleluia. Se Ele falou, Ele faz. Deixar a curiosidade. O excesso é a curiosidade. Devemos aprender, mas nós devemos cuidar com a curiosidade com relação à criança. Comparação. A criança, quando chega assim com uma sacola nova, uma sacola em casa assim, a gente já sabe que as crianças, né, saem correndo para ver o que é. E às vezes a gente é assim até demais na igreja, que a gente escuta alguma coisa e a gente sai correndo para saber o que é. Muitas vezes isso é comportamento de criança. Nós devemos também amadurecer. Não vou ficar muito por aqui. Por último, deixar de ser egoísta. Egoístas. Nós devemos deixar de ser egoístas. Como é que é egoísta? É meu. É pra mim. Eu quero. Criança é assim, se tá lá no cantinho, ninguém tá ligando pro brinquedo. Se uma olhou e pegou, pronto, né, Lana? Todos vão querer aquele brinquedo. É bênção. Porque elas pensam só nelas. Elas pensam só nelas. E quando nós entendemos a obra que Cristo fez por nós, o amor de Deus em nós e o que Ele quer fazer através de nós, nós paramos de olhar só para nós e começamos a olhar para o próximo. Começamos a olhar para o próximo. Começamos a olhar. Porque se viver segundo a carne, morrereis, mas pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção, porque são filhos de Deus, do qual clamamos, Abba, Pai. A nossa identidade mudou. Nós mudamos. Nós não somos mais escravos e pessoas sem rumo ou sem norte. Não, a partir do momento que eu aceito a Jesus como meu Senhor, que eu decido viver uma vida com Deus, eu tenho um pai. Irmão, eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Eu consigo entender que nos momentos difíceis de socorro eu posso chamar. Eu consigo entender que nos momentos de bonança que eu quero compartilhar, conversar, eu posso chamar. Eu tive uma experiência de vida um pouco difícil, porque aproximadamente nos meus 12 anos de idade, os meus pais se divorciaram, não tem necessidade do motivo.
E aquela família que tinha tudo, que as coisas aconteciam, que tinha casa própria, que tinha as coisas, de repente, passam-se mais ou menos 1 mês e meio, e a gente está, eu, minha mãe e minhas 2 irmãs, sentado numa mesinha de sofá, com a TV queimada, comendo arroz e ovo. Nada contra, mas pela circunstância anterior. E Deus nos provou muito naquele tempo. E o momento que eu mais precisei em toda a minha vida de um pai, eu não tive. Passam-se alguns anos, Deus me traz para Santa Catarina, Deus me coloca no centro de missão. Passam-se mais alguns anos, Deus me traz para Pissarras. E o pastor Everton chegou para mim e falou: Vitor, o nosso relacionamento, ele é meu cunhado dele, não sei, cunhado, eu sou cunhado, né? O senhor é cunhado, né? Eu sei, é isso aí. E ele chega para mim e diz: Vitor, eu quero assumir esse lugar, porque tu é um filho no meu coração. E ele talvez saiba, talvez não, mas isso era um gatilho no meu coração, porque eu passei anos sem um pai. Então aquilo não era simples para mim, simplesmente abraçar e receber, não, aquilo me travou. E Deus começou a me ensinar nesse período. Deus começou a me ensinar. Até que chegou um dia, aconteceu uma situação, e que eu consegui abraçá-lo e chorar com ele. Na casa dele, ali atrás, em frente ao minha antiga casa. E eu falei: pastor, eu quero aceitar esse lugar, eu quero ser teu filho. Eu quero ser teu filho. Eu entendi agora, depois de muito tempo, o que é ter um pai. Aí eu estou precisando de dinheiro, eu vou lá para quem? Brincadeira. Mas é maravilhoso, porque a gente quer pedir, a gente quer estar junto, a gente quer compartilhar, se tem um pai. Irmão, se vem alguém grande bater em mim, eu chamo o pai. Então quando você for tirado como filho bastardo, olha para o céu e diga: eu tenho um pai. Ei, se as circunstâncias difíceis bater na porta, diz: olha, eu não tenho capacidade, mas assim, olha, eu tenho um pai. A vontade de desistir vem. Ei, para de chamar o melhor amigo, não que não devemos ter, mas para de procurar por fora, irmão. Olha, fecha o teu quarto, abre a tua Bíblia e diz: olha, eu quero parar, eu quero desistir, eu não aguento mais, eu não tenho mais nada, mas olha, agora eu quero chamar o meu pai, eu quero apelar para a última instância, eu quero o meu pai, eu quero o pai. Nós temos um pai, nós temos socorro presente. Ei, nós somos filhos do dono de tudo. Ele não vai privar os tempos difíceis, porque Ele quer que você amadureça. Ele não quer te privar das dificuldades, porque Ele quer que você cresça, que você aprenda. Mas entenda, Ele está cuidando de você. É como um pai que olha para o seu filho e diz: não, ele vai conseguir ficar de pé, ele vai conseguir chegar lá, mas ele cai no meio, não, deixa cair no meio do caminho, porque eu quero ver ele chegar lá, eu quero ver ele vencer, eu quero ver ela vencer, eu quero ver ela chegar do outro lado, vitoriosa, porque em Cristo nós podemos todas as coisas, em Cristo, aleluia, aleluia. Sim, Jesus, aleluia. Oh, aleluia. Como eu me torno maduro, Vitor? Eu entendi, mas como é que eu me torno? Primeira coisa, eu preciso ter um relacionamento vivo com Deus. Primeira coisa, você sabe disso, oração. Se Ele é o teu Deus, se Ele é o teu Pai, você precisa se relacionar com Ele, porque você só tem afinidade com quem você se relaciona. Segundo ponto, eu preciso ter um relacionamento íntimo com a palavra dEle. Se Ele deixou o manual, se Ele deixou a palavra, é porque Ele quer que você leia. Através da palavra você vai receber mais dEle.
Terceiro, se você for cuidado, se você for pai e tiver filhos, nós estamos aprendendo agora no Casados para Sempre, né? Se você for filho, você tem que honrar os seus pais. Se você for pai, mãe, você tem que honrar a sua família, seu esposo, a sua casa. Você tem que amá-los, você tem que conduzi-los a Cristo. Quarto, fazer parte de uma igreja. Você precisa de uma igreja para dizer: essa é a minha igreja. É nesse lugar que Deus fala comigo. É nesse lugar que eu sou fiel nos dízimos, nas ofertas, na minha presença. É nesse lugar que eu sou fiel nas reuniões. É nesse lugar que eu ajudo, é nesse lugar que eu estou junto. Essa é a minha casa, essa é a minha família de fé. Essa é a minha igreja. Eu preciso de alguém que cuide da minha alma, que cuide da minha vida. Eu sei que é muito bom quando a gente tem afinidade com amigos. Porém, pela Bíblia, de acordo com Deus, os nossos amigos necessariamente não têm autoridade para cuidar da nossa vida, porque às vezes eles são até mais imaturos do que nós. Então eu preciso de alguém maduro, preciso de um pastor para cuidar da minha alma, de um pastor para cuidar da minha vida, de alguém que ore, que jejue, que esteja comigo, de alguém que me aconselhe, de alguém que eu vá reconhecer também, né? Orar pelo camarão, mas convida para comer um churrasco depois. Eu preciso ter pessoas que cuidem da minha vida, um pastor na minha vida, que esse pastor seja dessa igreja, amém? Seja da igreja que você faça parte. Eu devo amar o próximo, preciso amar o próximo, porque o amor de Deus tem que refletir através de mim. Eu preciso ser fiel nos meus dízimos e ofertas, porque assim como todas as áreas da minha vida, a minha vida financeira também tem que estar alinhada com Deus, para que Deus possa tocar nela também, para que eu tenha autoridade de chegar diante de Deus e falar acerca dessa área minha. Eu devo ter um coração de servo, como Jesus teve. Jesus se moveu por amor, mas em Filipenses capítulo 2 o apóstolo Paulo fala que uma das qualidades que ele vem é como servo, porque ele entendeu que ele se submeteria, além de estar conosco, deixando a forma de Deus, se colocando no nosso nível. Ainda a Bíblia diz que como servo, ele se colocaria ainda abaixo. Nós precisamos ter um coração de servo, como igreja do Senhor Jesus. Fique de pé comigo nessa noite. Aleluia. Romanos 8:37 para eu finalizar. 8:37 diz assim: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Próximo versículo. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Próximo. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pronto. Isso aqui é o que nos faz ser esperançosos com relação a tudo aquilo que Ele prometeu. Nós somos o povo mais abençoado dessa terra, porque nós servimos o Deus Todo-Poderoso. E é através dessa palavra que nós precisamos e entendemos que aquilo que Cristo fez por nós deve superar todo e qualquer coisa que está na nossa frente, na nossa vida. Irmãos, esse é o tempo de nós termos uma aliança com Cristo e poder olhar para os céus e dizer: Senhor Jesus, eu estou aqui, pode me usar. Irmãos, esse é o tempo de nós estarmos na nossa igreja e dizer: igreja, eu estou aqui, eu estou pronto para ser usado. Irmãos, esse é o tempo de olhar para o pastor e dizer: pastor, eu estou aqui, eu quero ser usado por Deus, eu quero andar em níveis de maturidade. Eu cansei de ser como um menino na fé, eu cansei de só receber, e a partir de agora eu quero compartilhar. Eu quero ser bênção na vida das outras pessoas. Eu quero ser aquele que por onde quer que eu esteja, as pessoas vejam a tua glória em mim. Aí sim, agora sim para finalizar, Romanos 8:16, 18, Romanos 8:18. Romanos 8:18 diz assim. Agora, em nome de Jesus, amém. Romanos 8:18, aleluia. Aí, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo, as aflições desse tempo não é dor de cabeça que você tem, não.
As aflições desse tempo são guerras, são rumores de guerras, são coisas terríveis que acontecem mundo afora. Presente não pode ser comparadas com a glória que há de ser revelada. Versículo 19. Porque a ardente expectação, ardente expectativa da criatura, à espera da manifestação de quem? De quem? O mundo está esperando quem se manifestar, irmão? Quem? Pessoas que estejam cheios da glória de Deus, pessoas que sejam dispostas a morrer para si, carregar a cruz de Cristo todos os dias e revelar a glória dele por onde quer que esteja. Nessa noite, eu quero saber se alguém nessa noite, irmão, que quer andar nesse lugar, que quer amadurecer na fé, vem aqui na frente. Vem aqui na frente para nós orarmos como igreja. Se alguém aqui nesse lugar que quer amadurecer na fé, que entendeu que essa mensagem é para você, Senhor, pode confiar em mim. Vem aqui à frente. Senhor, pode confiar, pode contar comigo. Eu quero ser igreja. Eu quero ser reflexo para esse mundo. Eu quero levar tua glória por onde quer que eu esteja. Se alguém aqui nessa noite vem à frente, não fique com medo não, irmão. Aleluia. Sim. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Alguém aqui essa noite que deseja entregar sua vida para Jesus, que deseja se reconciliar com o Senhor Jesus, levante as suas mãos assim, por gentileza. Alguém aqui nesse lugar nessa noite? Todos são salvos, amém? Amém. Jesus, nós queremos nos entregar diante do Senhor como filhos. Leva-nos a um lugar de maturidade, Deus. Nós não queremos mais ser como nécios. Não queremos mais ser como meninos imaturos, movido e levado pelo vento, pelas circunstâncias. Pai, confia em nós. Confia-nos a tua glória, confia-nos a tua presença. Faça-nos com que nós saiamos dessas portas, Senhor, cheios da tua glória, refletindo a presença do Senhor. Faça-nos, Pai, como igreja amadurecer, para vivermos o sobrenatural do Senhor sobre nós, pelo poder que há no nome de Jesus.